Olá, eu sou Lameca Oliveira, especialista em Service Desk, e hoje eu vou falar sobre 4 elementos para um atendimento incrível. Você quer melhorar seu processo de atendimento? Fica aqui que eu vou falar sobre 4 elementos que você tem que focar para tornar seu atendimento memorável, fazer aquele atendimento que o cliente fica de fato encantado. E esse é mais um episódio da série Direto ao Ponto, alguns minutos para organizar seu Service Desk. O primeiro elemento que você tem que observar para ter um atendimento memorável é a comunicação com o cliente. Esse parece ser o calcanhar de Aquiles do profissional de TI. Desenvolver uma comunicação tão bem quanto ele desenvolve a tecnologia. Às vezes o analista de suporte ele tem que se imergir tanto em tecnologia, tanto em horas de estudo a fio só com máquina, que ele perde um pouco da sensibilidade e do desejo de interagir com outras pessoas de uma forma tranquila. É difícil para ele, muitas vezes, estabelecer uma comunicação com o usuário, uma comunicação contínua, muito além de perguntas e respostas. Mas a verdade é que estruturar bem a comunicação com o cliente talvez seja até mais importante do que automatizar o processo de backup. Backup é algo extremamente importante, mas eu já vi muitos casos de troca de empresas de TI por falta de comunicação. Às vezes o pessoal faz até um bom trabalho, mas por não comunicar isso, acaba se perdendo. Ter uma comunicação eficiente é você conseguir receber e transmitir uma mensagem ao seu cliente sem ruídos. Ou seja, isso exige que você não deixe seu cliente cair no limbo. Quando seu cliente entra em contato com você, seja por qualquer meio, e você esquece de respondê-lo, é a mesma coisa que você estar em um lugar, uma pessoa cumprimentar você, você ver, olhar para ela, simplesmente não falar nada e sair. É o mesmo equivalente. Estrutura meios que vão garantir, vão te ajudar a evitar que o cliente caia no limbo. Se você não sabe por onde começar, tem um vídeo que vai aparecer aqui ou aqui, em algum lugar da tela, para te ajudar nisso. Outra coisa que, para ter uma comunicação bem estruturada, vai ser necessário, é você ter sempre informações daquele cliente. Isso quer dizer, quando o cliente entrar em contato, você precisa de um painel que mostre lá quais foram os principais incidentes que aconteceram, ou quais foram as requisições. Ah, Lamec, não tem um painel desse, não tem uma solução para isso. Tá, faz num quadro, coloca post-its à medida que alguns incidentes principais vão acontecendo. Ou um Keep, compartilha o Google Keep com a tua equipe, onde eles jogam lá as principais ocorrências, o que é que aconteceu, qual que é o status de cada cliente. Não quer trabalhar com Keep? Você continua usando e-mail? Coloca pasta lá com os clientes e manda e-mail para você mesmo com o principal do que aconteceu naquela semana. E quando o cliente entrar em contato naquela semana, você abre aquilo ali, ou do mês. Estou te dando insights aqui, mas o que você precisa ter é um painel ou um lugar onde você tem todas as informações do que aconteceu naquela semana ou naquele mês com aquele cliente, para que você tenha informação rápida, na hora. That's John Folger, the new artistic director of Chelsea Red. John! É saber qual a situação do projeto, se você está virtualizando, quando é que vai ser entregue, se houve atraso, se não houve, se já está entregue, como foi resolvida determinada situação. Às vezes ficam alguns ruídos e é importante você matá-los na ligação e não desligar, entender e depois retornar para o cliente. Você pode fazer isso, dos males o menor, mas é muito melhor quando você resolve ali na ligação e um painel te ajuda nisso. Treine sua equipe para se portar em uma ligação ou em uma visita para o cliente. Faça um script de como deve ser a visita, de como ele deve se portar, de como ele deve se vestir, de como ele deve falar com o cliente, que tipo de coisa ele pode fazer, que tipo de coisa ele não pode fazer. Considera aqui quais desses 3 aspectos que eu falei dentro de comunicação com o cliente você precisa melhorar e começa a tentar resolvê-los. Isso pode estar estagnando teu negócio. O setor de atendimento pode estar estagnando teu negócio de crescer. Lembre-se, bons restaurantes não são indicados apenas pela boa comida que preparam, mas também pelo atendimento memorável que são capazes de oferecer. Elemento 2. Um bom processo e garantias de que ele vai ser cumprido. Muitas vezes as pessoas começam a trabalhar com suporte ao usuário e pouco conhecem de processos ou pouco conhecem de que etapas devem ser seguidas para um problema ser considerado resolvido. Às vezes as pessoas entram, começam a trabalhar e só depois que é tido uma conversa explicando o que é que deve ser feito e como deve ser feito. Se identificou com isso? Já passou por uma situação em que você chegou no lugar, começou a executar uma atividade e só depois vieram conversar com você e explicar detalhadamente qual que era o job description. Eu imagino se as empresas fossem agências militares e aí chega o soldado pro capitão. Capitão, qual que é a missão? E o capitão responde, matar o inimigo. Qual que é o inimigo? Vai matando aí, depois a gente vê o que é que faz e tal.
Já passou por isso? Não deixe que seu Service Desk receba novos colaboradores sem instruí-los no que eles devem fazer, como eles devem atender. Desenhe um processo no qual etapas de validação vão acontecer. Por exemplo, aplicou uma solução ao cliente, antes de comunicá-lo, teste. E aí só em seguida você entra em contato com o cliente. É muito frustrante quando você diz que resolveu, o cliente vai testar e não está resolvido. Isso pode até acontecer, mas não por culpa sua. Ponto 3. Estabeleça um suporte proativo. O suporte proativo ele é fruto de uma cultura do se importar. Proativo é muito mais do que uma palavra bonitinha a ser usada no currículo. É uma postura de se importar com o cliente. Suporte proativo é aquele que vai até o fim para ajudar o cliente, o usuário, a ter o seu problema resolvido. É aquele que, quando o cliente diz, olha, eu vou desligar aqui, depois eu te retorno para ver se funcionou, e o suporte responde, não, eu vou ficar aqui na linha com você porque pode dar algum problema e eu estou aqui para te auxiliar. Para ter um suporte proativo, você precisa ir além de treinar sua equipe. Você vai precisar de estruturas que garantam isso, que ajudem sua equipe a ganhar tempo. Como uma boa solução que automatize a triagem, que permita o controle dos prazos, que mande notificações internas quando for necessário dar um retorno para o cliente. Por exemplo, essa demanda aqui eu prometi para o cliente que eu vou resolver dia tal. Então eu recebo um e-mail um dia antes dizendo, tá lembrado daquela demanda, amanhã é a entrega dela. É esse tipo de automação que eu estou falando. E não jogue desculpa em não ter ferramenta. Você pode abrir seu Outlook e programar um e-mail para você mesmo que vai ser disparado naquele dia, ou pode colocar na sua agenda, ou no Outlook, ou no Google Calendar. Mas muito cuidado para não tentar sair e automatizar tudo, porque se sua equipe não tiver um bom processo bem estruturado, você vai automatizar a ineficiência dela. Elemento 4 para um suporte memorável, para atendimento memorável, é ter boas soluções. Boas soluções fazem total diferença na hora de prestar um suporte ao cliente. A tríade do atendimento, pessoas, processos e tecnologia, precisa estar bem ajustada para o suporte ser incrível. Isso quer dizer que você precisa procurar boas pessoas que estejam aptas ou prepará-las para seguir o processo, para se comunicarem bem com o cliente. Você precisa ter processos que garantem que a qualidade do atendimento vai ser mantida e que vai impulsionar a sua equipe a ser proativa, e tecnologia que te ampare nisso. E não deixe de investir em um para investir em outro. Você precisa investir nos 3. Um bom exercício é você fazer uma análise de SWOT da sua equipe e considerar qual desses pontos você está deixando afrouxar mais. Se são as pessoas, se são os processos ou tecnologia. Talvez você esteja com os 3 com problema. Mas não esquece, para elevar o nível do teu jogo, você precisa estruturar a coisa bem. Você precisa manter-se melhorando pessoas, melhorando processos e melhorando as tuas ferramentas, as tuas soluções. Então faz a análise de quais são as forças e as fraquezas do teu atendimento e vê qual que é o ponto que está mais deficiente e tenta equilibrar. Um barril ele não pode ser cheio se uma das vigas está mais baixa. Você não vai conseguir encher o pote todo se essa parte aqui do pote é menor do que essa. A tríade do atendimento é o mesmo jeito. Você precisa ter pessoas, processos e tecnologia te amparando e muito bem estruturadas para garantir que seu Service Desk vai chegar até a capacidade máxima dele. Para elevar o nível do jogo, você vai ter que investir nesses pontos que eu comentei aqui. Você tem mais elementos para compartilhar do bom atendimento, técnicas que você usa, sacadas que você tem, ou algum dos itens aqui que você mais gostou? Deixa aqui teu comentário e vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui nos comentários. O Ministério do YouTube adverte: assistir os vídeos de Lameck Oliveira, curtir e compartilhar, faz bem à saúde do profissional TI e não possui contraindicações. Em caso de suspeita de hater, o psiquiatra deverá ser consultado.